que há nesta imagem para apreciar? É imagem transformada? História contada? Por que criamos linguagens? Por que inventamos coisas onde antes não havia? Ideias em figura negra invadem o espaço em folha branca. Tiras de humor que nascem do traçado da linha. Forma e cor que se espalham no espaço. Intervenções, criações, transformações, ações. Repare nesse detalhe da sequência de desenhos do personagem Clovis do cartunista Paul Stocker. Esse personagem surge de linhas e formas em tinta preta sobre o papel branco. Ele parece criar um mundo a partir do seu pequeno universo quadrado. O que isso quer dizer? O desenhista catarinense Paul Stocker é quem dá vida ao personagem Clovis. Em sua maneira de criar, apresenta o personagem interagindo ou intervindo com os quadrinhos e outros elementos gráficos. Os elementos gráficos na linguagem cartoon geralmente exploram traços para mostrar movimento, vento, calor, frio, medo ou outros aspectos de ação, dos sentimentos e ou das situações vividas pelo personagem. Clovis anda, corre, escorrega, levanta, sobe, desce, parece que tem pressa, passeia sossegado, aparece, esconde-se, puxa duas linhas e cria um lugar aconchegante para ler um livro. A imaginação do artista ao criar esse personagem é sem limites. Veja outra imagem do personagem Clovis. Com humor, esse artista brinca com o espectador e parece nos dizer que também podemos ser como Clovis, inventores de mundos, transformadores de espaços e interagir com o nosso universo. Ou seja, sermos protagonistas da nossa própria história. O artista Paul Stocker relata que, ao criar seu personagem Clovis, se preocupou em apresentar uma figura poética em traços mais soltos, para expressar ideais sobre o amor de modo mais singelo. Veja o que ele diz. Clovis é uma coisa mais livre de preconceitos, pois é uma silhueta, e não dá para identificar cor e raça. Assim, a minha vida inteira eu procurei criar alguma coisa que fosse original. Então eu sempre falava para meus amigos nos festivais de quadrinhos, no HQ Mix, quando a gente se encontrava, eu sempre falava para meus amigos que quando eu criasse alguma coisa ia ser um divisor de águas. E eles sempre, assim, eu acho que sempre isso pareceu meio arrogante, ou meio presunçoso da minha parte. E realmente era presunçoso, eu não sei se arrogante, assim, porque na minha verdade não era o meu objetivo, assim. E quando a minha filha nasceu, um pouco antes dela nascer, eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para que ela tenha orgulho de mim, né? Aí eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa original, tem que ser agora, e comecei a exigir de mim, assim. Aí fiz várias tentativas, assim, sempre na verdade, assim, já tinha feito algumas coisas, assim, que eu achava que eram minhas, mas aí de vez em quando eu achava alguma coisa meio parecida, eu dizia, não, ainda não é original, ainda não é original. Aí um dia eu fiz um bonequinho em silhueta e quando eu fui fazer o quadrinho dele, na hora que eu ia chegar a completar o quadrinho, eu comecei a fazer aqueles desenhos cegos de criança, como se o quadrinho tivesse, a linha do quadrinho ganhasse vida, né? Aí eu falei, putz, cara, eu acho que eu encontrei alguma coisa. Eu tenho
muita tirinha do Clóvis, que é ele como gari, ou é ele como catador de lixo. O Clóvis tem, na verdade, eu nunca ele é meio que o que aqui no Brasil se chama de chapa, né, cara? Que o Clóvis ele não consegue se adaptar. Ele uma hora ele é garçom, mas ele provavelmente vai ser despedido porque ele vai derrubar a bandeja na cabeça de algum cliente. Mas cartoon, que é a minha área, e agora quando você pega o cartoon do Sempê, ele não tem texto, praticamente não tem texto, ele consegue narrar a história dele sem texto. E, cara, eu não preciso ser legal, eu quero que a minha arte agrade as pessoas, e ela agrada. Eu desenho muito rápido, quando é profissionalmente que eu estou trabalhando com o cliente, eu realmente procuro ser rápido, porque é esse o objetivo do trabalho. Agora, quando eu faço para mim, eu costumo trabalhar com esmero e principalmente nunca estou satisfeito. Nunca. Se eu pegar todas as tiras do Clóvis, não vai ter uma que eu não vou botar um defeito. Em algum lugar eu errei. Em algum lugar eu poderia ter feito melhor. E aí eu fiquei feliz quando o Leonardo da Vinci falou que um artista é aquele que olha para o seu trabalho e se sente derrotado. E um não artista é aquele que fala que não entende como Deus deu tanto talento para ele. Para mim conseguir entrar dentro do mercado, eu teria que ter uma causa, né? Porque hoje em dia os agentes falam assim, você tem que ter uma causa, né? Você tem que ter a causa negra, ou a causa dos índios, ou a causa dos grafiteiros que são apagados pela prefeitura. Você tem que incomodar, né? Para fazer sucesso no mercado hoje, né? Você tem que fazer alguma coisa além da sua arte. E eu acho isso tão promíscuo, tão bobo, tão estúpido, tão pequeno, porque uma que eu acho a arte muito poluída, né? Eu acho que desenhar é compor o vazio, né? Como fazer música é o exercício do silêncio. Atividade, arte e pesquisa. Observe a tirinha do Clóvis, criada por Paulo Stocker. As tirinhas têm a preocupação com a sequencialidade de uma narração, de contar uma história quadro a quadro, usando ou não textos de fala ou balões. A pesquisa nos procedimentos técnicos e materialidades está presente na arte desde o momento em que o ser humano interessou-se em se expressar manipulando materiais e articulando elementos de linguagem. As linhas, formas, cores, luminosidades e sombras expressas sobre uma superfície e o uso de papéis, telas, paredes, tintas, lápis grafite, giz pastel são algumas das escolhas que cada artista, em seu tempo e lugar, fez para se expressar. Outra questão é o tema e a ideia expressa pelo artista. Vamos explorar os elementos de linguagem, linha, forma e cor, para criar personagens, situações cômicas ou histórias. Que ideias vêm à sua mente? Que temas podem ser abordados? Crie com base na mancha espontânea. Pingue uma mancha de cor sobre o papel. Escolha o tipo de contraste,
preto no branco ou branco no preto. E veja que forma pode ser criada a partir da mancha. Com um pincel mais fino, ou canetinha, ou até mesmo com lápis, você pode fazer as pernas e os braços, por exemplo, e criar uma figura humana. Faça as suas experiências. Aguardo o seu desenho e até logo!